partir dessa mensagem, ele venha te conduzir, que ele venha começar a abrir seus olhos para entender o que precisa ser mudado dentro de você, para que essa aliança não se perca, para que você venha firmar novamente, renovando a aliança com Deus. São contratos que precisam ser cumpridos entre ambas as partes. Paz do Senhor, irmãos, quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade que Deus me concedeu de estar aqui, trazendo mais uma mensagem para os nossos corações. Eu espero que a partir dessa mensagem você possa ser edificado. Quero que o Espírito Santo ele mova o seu interior, que ele abra os seus olhos, que ele tire todo comichão de ouvido, para que você esteja sensível àquilo que ele quer falar aqui hoje. A mensagem não é muito diferente. A mensagem que ele tem para nós, às vezes, ela é muito negligenciada por causa das durezas do nosso coração, por causa do endurecimento, né? E a mornidão, a frieza espiritual, ela vai nos afastando e a gente, sem perceber, pode se encontrar em um lugar muito distante da presença do Senhor, onde já não somos mais sensíveis ao falar dele, onde o nosso entendimento se obscureceu e ali o Espírito Santo ele até tenta, né, de alguma forma, trazer a realidade, trazer a condição que nós estamos para que nós sejamos aqui movidos a um arrependimento e uma mudança de vida. Só que muitas vezes nós estamos com o coração totalmente fechado. Por que isso acontece? Muitas vezes por causa das nossas próprias opiniões, dos nossos achismos, porque nós achamos que estamos muitas vezes sendo conduzidos por um caminho verdadeiro, mas estamos em um caminho de engano. Isso me preocupa tanto, irmãos, porque eu sei que muitos de nós podemos estar nesta condição, sabe? Você ter a convicção, a certeza de que você está no caminho certo, mas você está sendo completamente desobediente ao comando do Senhor. Uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, é que se nós não estivermos em o nosso momento de comunhão íntima com o Senhor, com o Espírito Santo, dentro do nosso quarto, a gente vai ser incapaz de entender se estamos realmente dentro da vontade de Deus. A vontade plena de Deus se confirma toda vez que você se coloca de joelhos no seu quarto, sozinho, e você entende aquilo que o Espírito Santo quer de você. O Espírito Santo te move, porque ali realmente existe um desejo genuíno de buscar o Senhor. E todos aquelas outras vãs buscas, desejos, acabam o quê? Morrendo. E fica apenas o desejo que o Espírito Santo traz em nossos corações, o desejo do chamado, o desejo da comunhão, da intimidade, da profundidade no Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo já me move no início desse vídeo é a importância de estarmos nesse lugar de sensibilidade, porque se nós não formos conduzidos para este lugar e colocarmos essa responsabilidade que é nossa em pessoas, de recebermos aprovações em terceiros, em pessoas, aceitação dos outros, nós nunca estaremos aptos verdadeiramente para elevar o nível espiritual, porque você, como filho de Deus, como sacerdócio real, como nação santa, foi escolhido para ter e usufruir do benefício de ter a comunhão com o Espírito Santo, de ouvir a voz dele, entender os sinais, entender o que ele deseja para você. Isso é extremamente importante. Não vamos delegar essa responsabilidade a ninguém, porque isso é responsabilidade sua como filho de Deus. E Deus tem uma palavra aos nossos corações e ela é diretiva, meu irmão. Aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, vai falar aqui no versículo 22 e 23 bem assim: sempre que alguém pecar contra o seu próximo e tiver de jurar sua inocência diante do altar deste templo,
Então ouça dos céus e haja. Julgue o seu servo, e se ele for culpado, que recaia sobre ele o resultado da sua culpa, e declare sem culpa o inocente, tratando-o segundo a sua justiça. Esses 2 versículos, eles me chamaram muito a atenção. Deus, ele tem me trazido muito esses capítulos de 2 Crônicas 6, 7 e 8. É ali onde Salomão, o rei filho de Davi, está orando ao Senhor. Então, ele entende que é o desejo de Deus que Salomão construa o templo para o Senhor. Só que é muito interessante aqui o fato de Salomão ele se colocar em oração, e a oração dele, embora ele seja um homem extremamente rico, extremamente talentoso, conhecedor, inteligente, ele se coloca em completa submissão. Inclusive, foi um desses caracteres dele, dessa qualidade que ele tinha, que fez com que Deus entregasse a ele uma sabedoria fora do comum. Por quê? Porque ele tinha completa dependência, porque de fato Salomão ele era medíocre, ele era mediano, ele não conseguiria manter o reinado de Davi, o seu pai, se não fosse, gente, pela misericórdia, pela capacitação e preparação do Senhor, do Espírito Santo. Então, Salomão, ele reconheceu, ele não foi uma escolha de homens, ele não seria uma escolha de homens. E eu acredito que, dentre vários irmãos que ele tinha, muitos estavam na frente dele para assumir esta posição, mas Deus, ele se agradou do coração de Salomão, porque ele viu em Salomão uma característica que os outros irmãos não tinham. Salomão não tinha experiência, não tinha idade, ele mesmo diz que ele era um menino, que ele não tinha as habilidades necessárias para governar o reino, que ele não tinha capacidade suficiente para julgar os casos com justiça, e olha só a preocupação que ele já tinha, né? Então, Deus se agradou disso e entregou a ele sabedoria, entendimento, para que ele julgasse o povo com sabedoria. E era aquilo justamente o que Deus queria. Alguém que tivesse esse senso de que esse é o meu povo que precisa ser julgado com a sabedoria, e não a humana, mas a sabedoria que foge da aparência humana, da lógica, do raciocínio humano. E o que Deus já tem a falar aos nossos corações aqui? Não se estribe no seu próprio entendimento. Use aquilo que Deus nos deu, a sabedoria que vem do alto. E sim, Ele não tem isso para uma pessoa específica, Ele tem isso para todos nós. Só que o que me chama muita atenção aqui nesse capítulo é Salomão orando. E Salomão tendo a plena consciência de que a presença de Deus não caberia, de tão grandiosa, não caberia num templo. Ele construiu um templo fabuloso para o Senhor, meus irmãos. Ele construiu um templo grandioso, espetacular. Só que, ainda com aquele templo construído com puro ouro, com metais valiosos, ele entendeu que eles não eram merecedores de receber a glória de Deus ali. E, inclusive, não caberia tamanha glória, não caberia um espaço por mais grandioso que fosse. E sabe o que é o nome disso? Humildade. Então, uma sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela não pode nos tirar disso. Salomão, ele reconheceu: o Senhor, eu construí o templo. O Senhor me deu, fortificou uma aliança comigo através do meu pai. O Senhor me deu uma promessa de que, a partir do meu pai, todos que viriam da sua descendência iriam descender o trono. Então, percebam que uma aliança, ela tem 2 contratos. São 2 pessoas ou mais pessoas que estão em busca de se responsabilizar, de se comprometer para que aquela aliança se firme e para que aquela aliança se estabeleça.
Então, essa é a responsabilidade que Deus coloca aos nossos corações hoje. E essa responsabilidade, ela não é de um, de dois. Ela é de todos aqueles que estão envoltos, que estão dentro desta aliança. E eu quero te perguntar hoje, como é que está o teu compromisso? Como que está o teu contrato com Deus? Isso me chama tanta atenção porque muitas vezes nós reivindicamos tantos direitos, nós buscamos tanto viver a promessa, mas será que nós estamos aptos, preparados? Será que o nosso coração ele está daquela mesma maneira que Deus se encontrou conosco quando formou e estabeleceu uma aliança conosco? Será que o coração é o mesmo? É interessante que eu vejo aqui Salomão fazendo uma oração, e essa oração Pai, é um capítulo inteiro, irmãos. Ele se apresentando em oração, pedindo que, se o povo pecasse, seja qual fosse o pecado, que se eles orassem, se arrependessem, mudassem os seus caminhos, que o Senhor ouvisse do céu e perdoasse os pecados e sarasse a terra deles. Essa era a oração de Salomão. Ou seja, irmãos, pecado nós vamos ter, todos nós, porque quem somos nós? Somos apenas ervas do campo. Somos pecadores, dignos de condenação se não fosse pela graça de Deus. Mas existe um caminho que Deus nos concedeu pela morte dele na cruz, a graça, favor imerecido, que nos deu esse grandioso benefício de, se nós se arrependermos. E aí está a premissa mais importante, arrependimento. O arrependimento, a humildade, o reconhecimento de quem nós somos, de que nós não merecemos, é tão importante. A forma que nós nos ajoelhamos para orar e falar com o nosso Deus muda cenários, muda decretos. E talvez você não esteja em uma situação, você não esteja entendendo, talvez o seu coração esteja questionando muito, você esteja pensando consigo mesma, Senhor, o que eu estou vivendo hoje, eu fiz tanto, trabalhei tanto para a sua obra, olha só o meu passado, olha só o meu histórico, olha só o que eu já fiz para o reino. Mas nós sabemos muito bem, meus irmãos, que o que Deus ele pede é um reconhecimento, que a gente muitas vezes quer que Deus reconheça obras antigas. Mas o nosso coração hoje não é um coração agradável a Deus. Nós precisamos entender que há necessidade de voltarmos às primeiras obras, voltarmos ao nosso primeiro amor, voltarmos à dependência ao Espírito Santo, recorremos a Ele em humildade, sempre arrependidos, porque se não existe um arrependimento verdadeiro, não existe o fogo caindo do céu diante de uma resposta de oração, como aconteceu no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Irmãos, arrependimento é uma característica, talvez uma ferramenta espiritual tão forte, tão poderosa, que é o próprio Espírito Santo que promove dentro de nós. Só que nós precisamos estar abertos para isso. Nós precisamos descer, pedir, Senhor, o que eu estou errando? Eu ainda não estou entendendo aonde o Senhor quer que eu chegue, o que o Senhor requer de mim, qual posicionamento o Senhor quer de mim. Talvez o meu coração esteja duro demais nesse momento, mas não existe coração duro demais que o Senhor não possa quebrantar, que o Senhor não possa levar ao arrependimento, a uma mudança. Então, meu irmão, eu peço hoje que com a presença do Espírito Santo ela vá, invada você, e que haja uma onda de arrependimento. Eu sei que é uma mensagem diferente, a gente gosta de receber a mensagem, o resultado do arrependimento, na verdade, nós gostamos de receber as bênçãos que são promovidas pelo arrependimento, mas a gente não gosta de entender e de evidenciar quem nós de fato somos,
que nós realmente precisamos nos arrepender. Que existem pecados dentro de nós que precisam ser sarados, que precisam ser tratados, que precisam ser limpos, iniquidades, transgressões, que se não for a presença do Espírito Santo, a gente não consegue romper. Mas tem que haver um desejo. E hoje o que eu peço é que o Espírito Santo de Deus conduza você, se você não sabe aonde você está errando, se você tem sentido essa frieza espiritual, esse distanciamento, você não tem conseguido obter respostas às suas orações e você se sente sem um caminho, sem uma direção, talvez você se distanciou do posicionamento, talvez você saiu dessa intimidade, você não é mais sensível ao Espírito Santo. Mas eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus, a partir dessa mensagem, ele venha te conduzir, que ele venha começar a abrir seus olhos para entender o que precisa ser mudado dentro de você, para que essa aliança não se perca, para que você venha firmar novamente, renovando a aliança com Deus. São contratos que precisam ser cumpridos entre ambas as partes. E hoje, meu irmão, o que eu desejo de todo o coração, que seus olhos sejam abertos para que você possa entender isso, amém? Eu peço a Deus que Ele te leve a um arrependimento, porque é esse arrependimento que vai mudar, que vai transformar a sua história. Amém, meu irmão? Eu quero ficar até aqui, deixar essa mensagem para sua reflexão, ok? Até o próximo vídeo.